Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Lembrando que se você não for inscrito, por favor, se inscreva no meu canal aí. Só basta clicar naquele nomezinho vermelho, inscrever-se. Pronto, já está inscrito. E se possível também, deixa um likezinho para nós. Então hoje na aula de física a gente vai aprender aqui as leis de Newton do movimento e um pouquinho da força-peso. O que vem ser essas leis de Newton? Primeira lei de Newton, que a gente vai ver aqui as três leis. A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala sobre a lei da inércia, que é a mesma inércia, tá bom? Definição de inércia aí, ó. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Halliday, 2008. Em outras palavras, se um corpo está em repouso, permanecerá em repouso. Se está em movimento retilíneo uniforme, continua com a mesma velocidade, mesmo módulo e orientação. A inércia, portanto, é uma propriedade que os corpos possuem de resistir à mudança de seu estado de movimento. Para mudar a velocidade de um corpo, é preciso aplicar uma força sobre ele. Existem muitas situações do cotidiano em que podemos visualizar essa propriedade da matéria. Porque quando estamos em um barco viking e ele anda bruscamente, sentimos nosso corpo sendo levado para trás. Ele vai de uma vez para frente, olha ele aí, ó. Então, quando ele vai para frente, você se sente o corpo jogado para trás. Isso acontece porque o nosso corpo possui uma velocidade em relação ao solo. O barco anda, mas a tendência dos passageiros é, devido à inércia, ficar onde estava. Ó, essa pessoa está bem aqui, ó. Quando o barco vai para frente, a tendência dela é ficar lá naquele lugar, mas o barco puxa ela. Ou seja, aplica uma força sobre essa pessoa. Aí, por isso que dá aquele empurrão atrás nas costas. É a força mesmo que está aplicando, é como uma pessoa chegasse e empurrasse a outra. Da mesma forma, se estivéssemos parados e a barca começasse a movimentar, sentiríamos o nosso corpo sendo lançado para frente, pois a tendência seria manter o sentido da velocidade. Por isso que quando você está caminhando e bate o pé, alguma coisa aí, topa em algum obstáculo, alguma pedra, alguma coisa assim, a tendência sua é ir para frente. Por isso que a força é tão grande que dói seu pé, machuca o pé. Porque senão você bateria lá e voltava para trás. Mas por quê? Você bate e continua para frente, porque você está em movimento indo para frente. Então, a tendência é continuar a ir para frente. O princípio da inércia também explica por que as pessoas se ferem em acidentes automobilísticos. O uso do cinto de segurança tenta minimizar o efeito da inércia, ao projetar alguém contra o para-brisas de um carro numa colisão, fixando as pessoas ao veículo. Viu? O cinto serve exatamente para isso. Aí muitos ainda usam o cinto somente na presença de fiscalização, da polícia, por exemplo. Mas não é, pessoal. O cinto é de segurança, é um item de segurança. Tem que usar direto. Sempre que estiver dentro do carro, tem que estar com ele. Não é que protege 100%, mas protege muito, muito, muito. Muitas campanhas educativas vêm sendo feitas recentemente no intuito de conscientizar os motoristas e passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança também no banco de trás. Tá? Então, você pode perceber o quanto a física está presente no nosso dia a dia? O cinto, pessoal, você está sentado nesse banco aqui, se o carro dá uma arrancada, a tendência sua é ir para trás. Então, por quê? Você estava quietinho, parado aqui, ó. Então, a tendência sua é ir para trás. Mas como tem um banco, ele nem empurra para frente. Aplica a força ao contrário. Se frear bruscamente, a tendência sua é ir para frente, porque ele está andando, está correndo o carro aí, ó. Aí o cinto lhe prende para lhe deixar quietinho nesse banco aqui, não ir para frente. E, nesse caso, evitando boa parte dos machucados nos acidentes. Por que o passageiro de um automóvel sente-se empurrado contra a porta quando o carro entra numa curva? Olha aí, ó. Esse carro faz uma curva brusca, ele vem nessa direção aqui, ó, passando para cá. Mas como ele faz a volta para cá, você sente que a porta lhe empurra para cá. O cinto de segurança lhe aperta também. Agora já pensou, se você está sem cinto e sem porta no carro, quando ele faz essa curva para cá, a tendência sua é sacar pela porta. Por quê? Porque você vinha nessa direção, ó. Você não quer fazer curva. A curva só é feita porque há uma força empurrando para esse lado. Que força? Por isso que também é importante usar os pneus sempre em estados perfeitos para poder rodar. Por isso que há uma fiscalização dizendo que quando os pneus carecas não podem rodar. Aí a gente fica, mas pode sim. Não pode porque ele acaba o atrito com o piso, com o solo aqui, ó. Se ele acaba o atrito, ele não consegue fazer a curva aqui, ó.
Eu costumo falar em sala de aula perguntando, por que que o carro consegue fazer essa curva? Agora não responde, é porque o motorista rodou o volante. Muito bem. Mas se esses pneus fossem carecas e aqui fosse liso, bem liso, colocasse aqui uma superfície bem lisa. Na lama, por exemplo, você roda o volante para a direita, mas ele não lhe obedece não. Ele pode ir direto aqui, ó, mesmo com o pneu rodando para cá, ó, girando para cá, na direção oposta do que a gente está colocando o veículo. Então ele ia reto aqui, ó. Mas como, se os pneus estiverem em perfeito estado e o solo estiver perfeito para esse pneu, então ele consegue com a inércia fazer essa curva aqui. Por isso que você escuta um ruído, que até a gente fala assim, cantou pneu. É exatamente o efeito da inércia ali, segurando o pneu. O pneu quer ir para cá, mas ele está segurando para cá, porque você pediu que ele viesse para cá. Mas só acontece quando estão em perfeito estado, tá bom? Newton também definiu o que acontece com o corpo quando ele está sob a ação de forças. Para isso, formulou a segunda lei, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Olha aí, ó. Você vê esse homem aqui puxando esse carro? Aí ele diz o seguinte, quanto maior... Se viesse mais 2 homens aqui, por exemplo, para ajudar a puxar o carro, esse carro seria mais facilmente levado, não é isso? Mas se fizesse o contrário, subir mais pessoas no carro, aí seria mais difícil ele puxar esse carro, não é isso? Isso é a lei da dinâmica, é o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, que diz o seguinte, ó, a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzido na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Olha só, força resultante a gente já viu em aulas anteriores, que é o resultado da força. Tem força aplicada em sentido contrário. Quem que ganha? Quem aplicar maior força. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí está puxando o caminhão aqui também, ó. No sistema internacional, força é dada em newtons, tá? Falar assim, eu apliquei 20 de força. 20 o quê? 20 newtons. Olha o exemplo aqui, ó, barrinha aqui da massa de 1 kg. A força aqui de 1 newton está sendo aplicada nela aqui. E a aceleração está dando 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração que foi aplicada nela. A força de 1 newton é a força que aplica em um corpo de massa de 1 kg. Provoca uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, aqui diz o seguinte, quanto maior for a força, maior será a aceleração. E quanto maior for a massa, menor será a aceleração. E você terá que colocar mais força. Percebemos que a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente. Quando uma aumenta, a outra diminui. A força que a mão exerce na caixa. A força que a mão exerce na caixa. Né, que a mãozinha empurrando a caixa. 2 vezes a força produz uma aceleração 2 vezes maior. Aí, 2 mãos aplicando para empurrar essa... É bem fácil. Você está empurrando aqui botando uma força, mas se chegar outra pessoa e aplicar a mesma força que você está colocando, esse bloco vai se locomover bem fácil. 2 vezes a força sobre uma massa 2 vezes maior, produz a mesma aceleração original, como se fosse aqui, ó. Mesma coisa, como se fosse a primeira. Aumentaram a força, mas aumentaram os blocos, entendeu? E aqui, ó, a força que a mão exerce acelera a caixa. Está empurrando, está acelerando a caixa. A mesma força sobre uma massa 2 vezes maior causa metade da aceleração. Olha aí, ó. A mesma força que a mesma mão, mas aqui são 2 massas. Então, se você empurra isso aqui a uma certa aceleração, essa aqui você vai empurrar com a metade da aceleração daquele, porque o que esse aqui andou, esse aqui vai andar metade, que são 2 blocos, e a mesma força, sobre uma massa 3 vezes maior, causa 1/3 da aceleração original. Olha aí, ó. Então, se aplicar aqui, você vai dividir aquela força lá por 3, divide por 2, por 4, por 5, tanto que tiver. Assim sucessivamente. Isso é a segunda lei de Newton. Peso, força-peso, forças importantes. Todos nós, presos ao chão, por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra, que nos puxa na vertical, para baixo, com aceleração gravitacional. O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo. Sendo m a intensidade da massa do objeto e g da aceleração da gravidade, seu peso é determinado pelo princípio fundamental da dinâmica. Olha aí, ó. Essa mola aqui está presa lá em cima e tem um bloco aqui puxando para baixo. Essa força que está indo para baixo aqui é a gravidade. Mas a mola, ela exerce uma força também sobre esse bloco.
contraindo. Então, por isso que ele vai e volta. Uma força para cima, uma força para baixo. Mas a força peso é sempre a força da gravidade. Por isso que quando você sobe na balança, você vai se medir lá, aí você vai falar em quilogramas. Realmente, se tiver para medir a massa, você vai dizer quilograma. Mas seu peso não é a massa, tá, pessoal? Não confunda. Peso é a força exercida pela gravidade. Se você tem uma massa aí de 60 quilogramas aqui na Terra e você for na Lua, essa sua massa continua sendo 60 quilogramas. A massa, porque a massa é o que compõe seu corpo. Embora lá não vai dar os 60 quilogramas se você for medir na balança, mas a sua massa é o que compõe o corpo, não vai alterar não. Agora o que vai mudar é o peso. Seu peso aqui é um, lá é outro, porque a gravidade daqui da Terra é uma força bem grande, enquanto na Lua a gravidade é outra. Você se sente mais leve. Então, aí, força resultante é massa vezes aceleração. Que essa é a mesma coisa, a segunda lei de Newton lá, viu? Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mudando para força-peso, é só no lugar de força resultante é o peso. Ó. Massa continua massa e no lugar da aceleração muda para gravidade. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Onde P, força-peso, M, massa do corpo e G, aceleração da gravidade. Terceira lei de Newton, ação e reação. Você está vendo uma pessoa empurrando outra aqui. Ó. A toda ação há, sempre oposta, uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro. Não, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. Olha aí, ó. Força de A, aqui a figura A, aqui figura B, está aplicando uma força aqui o sentido. Na mesma direção, ó, horizontal aqui as duas. Mas nesse sentido aqui, de esquerda para a direita, de A para B. E essa bolinha aqui também está aplicando uma força de B para A, contrário, entendeu? Então, por isso que toda força, para toda ação há uma reação. O que se diz isso? Se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força de FAB, então o corpo B também exerce sobre o corpo A uma força de FBA. De modo que essas duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Módulo é a quantidade, tá? Dizer que tem tantos newton de força, é o mesmo módulo das duas. Direção, horizontal, as duas. Agora, sentidos, opostos. De esquerda para direita, direita para esquerda. Logo, a força de A para B é igual a menos a força de B para A. De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares. Elas são interações entre corpos. Newton chamou esse par de forças de ação e reação. O que seria então ação e reação? Se eu chegar para você, uma pessoa lhe acusar de alguma coisa, chegar para você e lhe acusar, você roubou o lápis do vizinho, do colega aí da cadeira de lado. A primeira coisa que você olha para mim, ela diz logo, eu não. Ou então reage de outra coisa, mas você tem uma reação. Então, a força com que eu propus a lhe acusar, você tem a reação do mesmo sentido, sentido contrário, desculpa, do mesmo módulo, mesma intensidade para me responder. Isso é uma ação e reação. Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula.